Conta mais. Conta mais. Profissionais da contabilidade, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Conta Mais, o podcast do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou Rafaela Feliciano, repórter do CFC, e o papo de hoje é sobre a criação do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, o CBPS. No dia 9 de junho, o plenário do Conselho Federal de Contabilidade homologou a portaria que cria o comitê e que terá por função o estudo, o preparo e a emissão de documentos técnicos sobre a divulgação das práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança, ASG, preparando pronunciamentos técnicos para serem adotados pelos reguladores no Brasil. O novo comitê vai interagir com o ISSB, cuja criação foi anunciada pela Fundação Internacional IFRS na Conferência das Partes da ONU, a COP26, em Glasgow, no Reino Unido, em novembro de 2021. Para falar com a gente sobre o tema, está aqui comigo um membro do Grupo de Trabalho para a Criação do CBPS e presidente do CFC na gestão 2018 a 2021, o contador Zumir Ivânio Breda. Tudo bem, Rafaela? De fato, nós vamos agora passar ao segundo momento, que seria a implementação de fato desse novo comitê criado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, o próximo passo que nós temos agora é fazer as indicações dos nomes. Cada entidade que compõe o CBPS vai fazer a indicação de 2 nomes para integrarem esse novo comitê. Esses nomes passarão por uma avaliação de uma comissão que vai verificar as indicações, os currículos e fazer as nomeações desses nomes. Também é uma etapa que nós temos que fazer agora a aprovação de um regimento interno que vai disciplinar o funcionamento, as regras de como o comitê deve proceder, né, a partir da sua estruturação. Então, esses são os próximos passos que nós temos previstos. Zumir, comenta pra gente também como é que vai ser o plano de trabalho do CBPS após essa criação. O plano de trabalho está muito relacionado ao que é hoje, por exemplo, o funcionamento do próprio Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Ou seja, nós deveremos ter reuniões ordinárias periódicas e nessas reuniões nós vamos tratar da agenda que vai ser formada pelo novo comitê depois da sua formação, mas que diz respeito muito a trabalhar com as normas editadas, né, e que estão em estudo pelo ISSB, que é o Comitê Internacional, né, que foi criado pela Fundação IFRS para tratar de temas de sustentabilidade. Então, o nosso plano de trabalho para os próximos meses agora está relacionado com o exame das 2 normas que já estão em audiência pública pelo ISSB. Vamos discutir e possivelmente iremos encaminhar sugestões, né, para a Fundação IFRS em relação a essas 2 minutas. E isso acontecerá também com as demais normas que forem sendo postas em audiência pública pelo ISSB. A gente sabe que sustentabilidade é um assunto que está em voga em todo o mundo, mas na prática, o que a gente pretende com o CBPS, com o trabalho do CBPS aqui no Brasil? Em resumo, o que nós pretendemos fazer é trazer para o Brasil esse conjunto de normas internacionais que serão criadas pelo ISSB para possibilitar que as empresas brasileiras também façam a divulgação das suas ações de sustentabilidade num padrão reconhecido internacionalmente. Esse padrão é o padrão que o ISSB irá editar. Esse padrão, ele visa, na verdade, uniformizar alguns padrões existentes no mundo já há algum tempo e que muitas empresas adotam esses padrões de divulgação. O que há hoje, o que o mercado sente necessidade é de que haja uma uniformização desses padrões para que possa se ter informações comparáveis entre as empresas. Algo como aconteceu com os IFRS há 15 anos atrás, né?
quando nós tivemos que criar o CPC para fazer uma padronização de normas de contabilidade. Então, o nosso propósito com o comitê é possibilitar a adoção aqui no Brasil dessas normas internacionais de divulgação de sustentabilidade, fazendo com que as empresas brasileiras também divulguem as suas informações num padrão que seja comparável com as informações de outros países que também irão adotar esse padrão. O senhor tem trabalhado muito esse tema nas suas palestras, ministrado sobre sustentabilidade, contabilidade. Como a contabilidade pode ajudar nesse processo de ASG que a gente vem trabalhando aí nos últimos tempos? A contabilidade, ela tem uma relação muito próxima com essas informações sobre sustentabilidade. Na verdade, a gente diz que precisa haver uma harmonia entre aquilo que uma empresa divulga em termos de ações de sustentabilidade e aquilo que ela reflete nas suas demonstrações contábeis em relação a isso. Então, essa harmonia é necessária para que não haja informações contraditórias, né, entre aquilo que está refletido nas demonstrações contábeis, em termos de vários aspectos, por exemplo, nas questões ambientais, as provisões que são constituídas. Essas informações elas têm que estar harmonizadas entre si. Então, esses relatórios eles não serão relatórios separados e estanques. Eles serão relatórios que têm que ser produzidos com harmonia entre as informações das demonstrações financeiras tradicionais, produzidas sob as regras das normas de contabilidade, as normas brasileiras de contabilidade, com essas normas de divulgação de sustentabilidade. Então, isso vai permitir, inclusive, que a gente possa, num primeiro momento, já identificar se essas ações que as empresas estão divulgando, elas têm sustentação fática nos números que ela apresenta nas suas demonstrações contábeis. Isso para a gente falar de uma maneira geral, mas nós poderíamos descer a nível de detalhe e buscar informações, como, por exemplo, as questões de multas que as empresas sofrem muitas vezes, né, por questões ambientais ou por questões de ordem social, se elas estão de fato, né, casando com aquilo que a empresa está dizendo lá nas suas informações sobre sustentabilidade. Então é por isso que a própria Fundação IFRS decidiu criar um comitê específico para tratar de sustentabilidade, mas não muito distante do próprio comitê que hoje trabalha sobre as normas de contabilidade, que é o IASB, né, que trata das normas de IFRS. Porque tem que haver uma sintonia entre esses padrões dessas normas, né, e serem compreensíveis para o público leitor, para o público usuário dessas informações. Então esse é o objetivo. E é por isso que nós precisamos aqui no Brasil também adotar essa mesma lógica, né, de criação de um comitê separado, mas não distante também do nosso CPC. E por isso que eles vão estar, esses dois comitês, sendo albergados pela Fundação de Apoio ao CPC, que é a fundação que foi criada para dar apoio institucional e até financeiro para o CPC. Essa mesma fundação também vai agora prestar o seu apoio ao CBPS, né, ao Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade. Então vai haver sempre uma sintonia aqui no Brasil também entre esses dois comitês. Se o senhor tivesse que dar um conselho para os profissionais da contabilidade que estão aí se capacitando, teve a fase da tecnologia, da onda disruptiva e agora a gente vem trabalhando também a sustentabilidade, qual seria o conselho para que eles pudessem acompanhar essa tendência? O primeiro conselho é que, assim como nós tivemos que fazer toda uma readequação da nossa formação técnica quando nós passamos a adotar os padrões internacionais de contabilidade, essa mesma readequação nós vamos ter que fazer agora, ou seja, nós vamos ter que aprender, conhecer mais a fundo essas normas sobre divulgação de sustentabilidade, que eu volto a dizer, não são normas novas, são normas que já existem há, no mínimo, 2 décadas no mundo todo, e muitas empresas brasileiras adotam esses padrões, como, por exemplo, o padrão GRI, né, como, por exemplo, a questão do relato integrado, né, muitas empresas já fazem isso. Essas novas normas que vão ser editadas agora precisam também ser de conhecimento dos profissionais. Por quê? Na hora em que as empresas vão elaborar os seus relatórios, adotando essas normas de divulgação, certamente ali vai haver a necessidade do profissional da contabilidade estar participando junto dessa elaboração, para que haja essa sintonia entre aquilo que a empresa está dizendo lá nos seus demonstrativos contábeis e aquilo que ela está dizendo aqui nas suas ações de sustentabilidade, sejam elas no campo ambiental, social ou de governança, os 3 pilares da sustentabilidade ASG. Então vai haver gradativamente mais uma necessidade do profissional da contabilidade, de cada empresa,
de poder conhecer a fundo essas normas, estudar essas normas, para assessorar a direção de cada uma das empresas para as quais ele trabalha, no sentido de haver essa harmonia das informações dentro desse novo padrão que está sendo estabelecido. Eu conversei com o Zumbi Ivani Breda, que foi presidente do Conselho Federal de Contabilidade nas gestões 2018-2021 e também membro do GT para a criação do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade. Obrigada, Zumbi, e até a próxima. Obrigado, Rafaela. Estamos à disposição. E para você que está nos ouvindo, muito obrigada pela sua audiência. Já assinou o nosso canal no YouTube? Tem muita informação sobre a contabilidade no Brasil e no mundo. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Semana que vem, a gente está de volta. Tchau! Conta mais. Conta mais.